Olá, boa noite, tá gravando, sejam muito bem-vindos. É sempre uma alegria quando eu tô aqui com vocês. Tô muito formiga atômica porque hoje eu vou compartilhar o que eu faço mesmo na vida real, o que eu uso no meu dia a dia. E é bem bacana compartilhar isso com vocês, espero ser útil. Nós vamos falar sobre como organizar, planejar e construir conteúdo para as mídias sociais. E é isso. Vamos lá, vamos começar. Vou compartilhar minha tela. Beleza. Documentos. Organizando aqui a nossa telinha bonitinha. Todos estão vendo, bonitinho, direitinho. Ótimo. Como planejar conteúdo para as mídias sociais? Uepa! Vai ser muito bom hoje! Tchan, tchan, tchan. Por quê? Por que hoje vai ser bom? Por que esse assunto é importante? Por que a gente deve falar sobre isso? Por que produzir conteúdo nas mídias sociais? Aqui já é um conceito super importante, que muitos de nós temos visões bastante erradas de produzir conteúdo na internet quando a gente tem um negócio, um produto, um projeto, ok? O conteúdo é uma necessidade apenas quando esse conteúdo ajuda o cliente a tomar uma decisão de comprar o seu produto. Fora isso, ele é um custo. Tem muita gente na internet falando que o conteúdo é rei e que deve ser pago pelo conteúdo que produz. E isso é um mito, isso é uma mentira. Porque o conteúdo, e aí é uma coisa bastante dolorosa se dizer, o conteúdo ele é isca. Algumas pessoas aqui no clube, alguns membros são jornalistas, outros não. Mas quem é jornalista vai entender o que eu vou dizer agora. A gente passa, quem trabalhou em uma redação de jornal, quem foi repórter, acreditando que o nosso trabalho lá é melhorar o mundo, salvar o mundo, e o salário que nos pagam é porque a gente escreveu a matéria ou dedicou toda a nossa alma e nossa força para fazer a melhor reportagem de todos os tempos. Mas, mercadologicamente falando, trabalhando o jornal como um negócio que tem um modelo de negócio, o salário de repórter sempre foi pago por quem estava vendendo as coisas dentro do jornal. A equipe do marketing que conseguia os anúncios. O que o repórter fazia, mercadologicamente falando, tá? Não estou desmerecendo o jornalista ou algo do tipo, não é isso. Mas o que o repórter fazia ao lá escrever o texto que ele colocava toda a alma dele ali era sim para que as pessoas pudessem ler, mas em termos de negócio do jornal, esse material era uma isca para gerar audiência, porque com a audiência teriam anunciantes, porque os anunciantes pagam pela audiência. Então, o nosso material, por diversas vezes, na maioria das vezes, ou todas as vezes, serviu de isca, de imã para atrair uma audiência, para que os anunciantes colocassem dinheiro, e com o dinheiro dos anunciantes, o seu salário era pago. E muitas vezes eu digo isso com propriedade, porque eu não pensava sobre isso, e no meu coraçãozinho eu queria acreditar que quem estava me pagando era o leitor. E pelo fato de eu me dedicar e escrever para ele, produzir o conteúdo para ele, então eu tinha meu salário no final do mês. Mas não é assim que funciona. E a gente fica completamente frustrado quando sai de uma redação de jornal e vai produzir para o mundo. Você vai, de repente, montar um blog, você quer escrever alguma coisa, você quer produzir conteúdo e se frustra pra caramba porque você, de repente, percebe que você não está recebendo dinheiro por isso e nem vai receber dinheiro por isso. Porque o mundo real chega pra gente com uma força, com uma violência de dizer, cara, peraí, você nunca foi pago para escrever, produzir conteúdo. Você foi pago para atrair audiência.
E é por isso que só escrever um blog não vai te dar o dinheiro. Quem é que vai pagar por isso? Muitos de nós, mesmo sendo jornalistas, mesmo sendo produtores de conteúdo, não queremos pagar pela notícia. Por exemplo, eu sou uma delas. Por exemplo, eu não assino nenhum jornal. Com certeza tem alguém aqui que assina, que lê tal, de cabo a rabo, o jornal todos os dias. Eu não faço isso. E quando eu vejo uma página lá de um jornal que tem paywall, que é isso, paywall? Que é uma barreira falando, olha, a partir daqui, se você quiser continuar lendo, você vai ter que assinar o jornal. Eu saio, simplesmente saio da página. Porque hoje a gente está num mundo em que o conteúdo é tão vasto, mas tão vasto, mas tão vasto, que o conteúdo mais simples perdeu o valor de compra. Então, o que tem valor de compra hoje? A opinião, a interpretação, o conteúdo fora da curva. Sim, pode ser. Mas entender que o que nós fazemos na produção de conteúdo não vai nos dar o pagamento ali no final do mês. Então, e a gente, num primeiro momento, se frustra pra caramba e não consegue entender como ganhar dinheiro. E a primeira coisa que a gente costuma pensar quando sai de uma redação e tenta montar algo na internet é ir atrás de patrocínio. Reproduzir, replicar o mesmo modelo de negócio de um jornal que é falido, né? Que não pretende, não vai continuar da mesma maneira como antes, pelo menos. Então, a única coisa que a gente se prende, a primeira coisa, eu vou produzir um blog aqui e aí vou conseguir patrocínio, certo? E muitas vezes, não vou dizer sempre, porque eu não sou dona da verdade, damos com os burros na água por conta disso. Então, a verdade cruel que eu venho trazer para vocês logo nesse primeiro conceito tá a fim de produzir conteúdo na internet? Ótimo! Mas desde que esse conteúdo te leve a algum produto seu. Eu estava conversando com a Sara Rebeca. Não sei nem se ela tá aqui nessa aula, acho que não. Mas estava conversando... conteúdo é a carne mais barata do mercado. É exatamente essa sensação e é uma verdade cruel. Mas eu não acho que é sempre assim. Se você tem um conteúdo fora da curva, então você realmente vai se destacar e as pessoas podem pagar por isso. Mas eu tô falando de uma maneira geral, de massa. Você tem que realmente construir em volta de si produtos e serviços. E usar o seu conteúdo que você sabe fazer muito bem, alguns de nós sabem fazer muito bem, para atrair pessoas para o nosso produto. E isso não pensem vocês que isso é uma sacanagem capitalista, não pensem vocês que isso é uma meleca. Não. Quando a gente oferece o nosso produto e nosso serviço, a gente está ajudando ainda mais as pessoas. A questão é que muitos de nós acham assim, tem bastante problema, uma angústia em vender. Ok? Só quer produzir o conteúdo. Produzir conteúdo de graça, de graça, de graça, receber alguma coisa por isso e pronto. E dificilmente tem uma visão de que, porque eu tenho um produto, parece que a pessoa está explorando, né? Ao oferecer o produto, ao vender o produto. E não! Quando você vende o seu produto, quando você fala que você pode ajudar a pessoa mais profundamente, isso é uma forma humilde, inclusive, de se colocar à disposição e serviço das pessoas, em forma de troca. Porque quando a pessoa paga pelo seu serviço, é uma forma de você continuar servindo outras pessoas também. Vender é bonito, gente. Vender é legal, é bacana. E, de preferência, quanto mais dinheiro você tem no seu bolso, mais você pode ajudar as pessoas. E continuar fazendo, por diversas formas. Então, o nosso assunto já vai ser bastante interessante por isso. Se você vai escrever um artigo, eu comecei falando que eu estava conversando fiz uma consultoria com a Sara aqui do Clube de Realizadores essa semana, e ela acabou contando a história e percebeu o seguinte: no ano passado, ela produziu muito conteúdo, ela gastou uma grana com gasolina, indo entrevistar gente, tempo, um custo danado
para vender o produto dela, que era não para vender, mas ela fez porque era lindo, porque o jornalismo é maravilhoso. E aí, beleza. E aí fez o Experiência, que era o Experiência da Vida Ciranda, que é o produto dela lá em Fortaleza, no Ceará. Vendeu X. Esse ano, ela não fez conteúdo nenhum, assim, fez pouquíssimo conteúdo para chamar a atenção das pessoas. Ofereceu experiência e teve um resultado melhor. Não necessariamente tem a ver com não fazer conteúdo vai me dar um resultado melhor. Não é isso. Só quer dizer que o esforço dela ter feito conteúdo não resultou em vendas. Então, muito cuidado quando vocês encontram as pessoas, os gurus da internet, que vão dizer para vocês que o conteúdo é rei. Conteúdo só é rei quando chama as pessoas para uma conversão, ok? Para um produto ou serviço. Se você está afim de escrever o seu artigo, está afim de fazer o seu vídeo, está afim de fazer a sua live, o seu webinário, enfim, seu podcast, seu infográfico, o que for que você for produzir na internet, faça sempre e aí. No final, você está oferecendo o que mais para aquela pessoa continuar o papo contigo? Você está oferecendo o que mais para aquela pessoa para resolver mais profundamente o problema dela? Porque fazer o artigo pelo fazer o artigo, e aí? No caso da nossa amiga Sara, ela falou, Verônica, eu gosto de escrever uma vez por semana, isso é de mim. Eu adoro escrever minhas crônicas, meus artigos, independentemente se eu vendo ou se eu não vendo, eu quero escrever. E isso não vai mudar. E eu achei ótimo. Escreva, Sara. Escreva mesmo com paixão tudo que você tem que dizer. Não deixa de escrever. Não tô falando para vocês deixarem de fazer conteúdo. Agora, no final lá do seu artigo, coloca uma biografia tua. Sara Rebeca, jornalista, empreendedora do Vida Ciranda, que tem o Experiência Vida Ciranda para levar as crianças com link para as pessoas produzirem mais. Ok? É sempre levar a pessoa para algum lugar. Aí ela falou, Verônica, mas eu não quero que as pessoas leiam o meu artigo e no final fiquem putas porque percebem que eu só quero vender alguma coisa. E eu falei, não. Calma aí, vamos com calma. Você vai escrever o seu artigo como você quer, finaliza o artigo. Se você tem muito problema em vender, uma dificuldade enorme em vender, finaliza o artigo como você finalizaria normalmente. Coloca uma divisãozinha, coloca uma biografia sua com os seus produtos. Isso já vai mostrar para o leitor que você tem mais coisas para oferecer para ele. Isso é uma forma humilde de servir ainda mais as pessoas. O que ela estava me falando que aconteceu, que foi bem interessante, foi que um cliente dela, que comprou um produto dela, do Experiência Vida Ciranda, que ela leva as crianças para navegar, né? Para conhecer um pouco mais da cidade, é super legal. Mas um dos pais que estava lá no dia falou, Sara, eu tô aqui porque eu li um artigo seu. E aí, depois que eu li o artigo seu, eu fui procurar quem você é, aí eu achei o site, aí eu achei a Vida Ciranda, aí estou aqui. Ou seja, ele realmente se encantou com o texto da Sara, mas o texto foi um atrativo para ele querer mais, para ele seguir sempre, para ele comprar o produto, para ele ir mais a fundo. E se ele tivesse encontrado o que ele precisava logo ali debaixo do texto, ele não teria feito esse caminho tão grande para querer mais da Sara. Entendeu? Então você encurta o caminho de quem precisa de você. Aqui no chat, né? A Márcia, seria ter um call to action? Call to action significa chamada para ação. Pode ser um call to action. Você pode fazer um conteúdo e sempre ter um call to action para quem quer mais. Ou você pode fazer algo ainda mais delicado, que é, por exemplo, você acabou de escrever uma crônica super emocionante, maravilhosa, todo mundo vai ler, vai repetir. Fechou a crônica, coloca uma divisória, depois coloca uma biografia sobre quem é você, o que você faz e oferece. Isso fica elegante, isso fica legal, encurta o caminho do leitor. Ok? Tem alguém aqui que tá com um número, 97281 e tal, que tá sem nome. Eu não sei quem é essa pessoa. Fala pra mim aí quem é.
E eu não sei que parte exatamente você não entendeu. Fala aqui pra mim, tá? E, isso, Aline Moura, exatamente. Então, Aline, tá respondido? Eu acabei respondendo. Se tiver qualquer dúvida, pode colocar aqui no chat, tá? Então, realmente, o trabalho da Sara é maravilhoso, gente, é lindo. Recomendo todos que sigam o trabalho dela, tá sendo maravilhoso. Quero muito que ela vá para. Quero que todos vocês vão para o evento que vai acontecer em novembro, do Encontro Nacional de Realizadores. Depois eu posso falar mais sobre isso. Mas principalmente para ela contar a experiência de monetização do trabalho dela. Mas deu para entender nesse exemplo que a importância da gente produzir conteúdo para mostrar o que a gente pode servir mais, que no caso são os conteúdos. E aí, eu nem saí do primeiro slide, porque ainda tem muita coisa importante para a gente dizer aqui. É o seguinte, a gente pensa que a gente tem que produzir muito conteúdo para ter muita audiência e só assim vender alguma coisa, só assim monetizar. Isso está errado, ok? Isso está errado. Errado porque a gente tem que primeiro ter o produto e assim o conteúdo. Porque aí o conteúdo vai vender o que você tem para vender. Vocês entenderam? Faz sentido? Porque se o conteúdo sem o produto, ele fica solto, fica conteúdo pelo conteúdo. Ficam números. Números que provavelmente não vão colocar dinheiro no seu bolso. Agora, quando você pensa num produto, mesmo que esse produto ainda não exista, mas você vai vender lá na hora, mesmo que seu produto, por exemplo, seja consultoria, que seja, depois que você produziu o conteúdo, dá uma chamada, faz um convite para a pessoa, oferece mais um pouco do que você tem. Ok? Deu para entender todo mundo? Então, um produto desculpa, o conteúdo é uma necessidade, sim. O conteúdo pode ser o rei, sim, mas desde que você tenha um produto em mãos para oferecer para as pessoas. Por isso que muitas vezes a gente tem a sensação de produzir conteúdo e não ter resultado, e não conseguir ver não tem uma sensação de progresso de onde você está chegando. Alguém aqui passa por isso? De produzir conteúdo, de estar lá se esforçando, tananã, mas aí não tem engajamento, ou às vezes não tem curtida, ou enfim, porque se tivesse produto, talvez as pessoas te olhassem assim, poxa, essa pessoa tem mais a me oferecer. Ok? Então, é isso. Sim, conceito bem bombástico, muitas coisas para a gente debater aqui, bem nesse primeiro slide. A Amanda Faustino falou que tem curtida, mas não consegue que alguém venha. Venha? E a Carol falou que eu sinto essa dificuldade de achar que é preciso conteúdo para oferecer um produto. Então é isso. Assim, realmente, eu sei que existe essa dificuldade, mas você tem que eliminar essa dificuldade. Crie um produto. Crie um produto. Foque em criar o produto, porque o conteúdo que você for gerar vai ser a consequência disso. A Amanda Faustino, ela disse que com ela é o seguinte, ela tem até curtida, mas não consegue que alguém compre, alguém encomende. Então, o que está errado nesse processo, Amanda, é a forma como você está oferecendo seu produto. É aí no processo de venda. É o que tem, como é que está o produto, como é que está o preço do produto, a maneira como você oferece, a demanda do seu produto no mercado. Então, algo mais que a gente ainda não sabe que está pegando. Tá? Se o seu produto, se o seu negócio, se o seu projeto não está tendo resultado, é sempre algo que a gente não sabe que a gente precisa consertar. Ok? Então, exatamente, Amanda, é um conjunto de coisas. Curtidas não são sinônimos de dinheiro no bolso. E o que eu quero colocar aqui na cabeça de vocês e aí? Como é que a gente está medindo o nosso resultado? É pelo número de curtidas ou por quanto a gente está vendendo? O que a gente está oferecendo? Os trabalhos que estão pintando?
ok? Então é mais ou menos isso. Espero ter mais ajudado do que confundido. Vamos lá. O desafio, e aí vocês vejam aí se vocês concordam ou não comigo. Mas o desafio é dar conta de tantas mídias sociais em formatos diferentes. Puxa, eu tenho que fazer vídeos, fotos, áudios, textos, a gente já ficou cansado, né? E aí eu tenho que ir no LinkedIn, eu tenho que ir no Twitter, eu tenho que ir no Instagram, eu tenho que ir no Facebook, eu tenho que estar em tudo e fazendo tudo. E aí eu não consigo, né? É mais ou menos assim que a gente se sente. Desafio de dar conta de tanta coisa em formato diferente. E aí o que eu tenho para dizer para vocês em relação a isso é: a gente não tem que estar em tudo. E a gente não tem que usar todos os formatos. A gente tem que escolher ou dois, o que a gente tem ali mais, talvez mais familiaridade, mas fazer muito bem aquilo. Não adianta você ter um Twitter que é uma meleca. Por exemplo, eu tenho um Twitter que é uma meleca. Eu não tweeto nada, eu não gosto de Twitter. Tá lá. Mas não era para ter. Ok? Então, se você vai fazer isso... Agora não, Dangos. Deixa para trocar os LinkedIns lá no nosso grupo de WhatsApp. Beleza? Aí agora vamos nos concentrar aqui na aula. Mas eu acho super legal a gente trocar LinkedIn, sim. Só vamos deixar para o nosso grupo do WhatsApp. Beleza. Então, vamos escolher. Meu público está onde? Meu público usa LinkedIn? Meu público usa Twitter? Meu público está no Instagram fortemente? Não, se meu público está no Instagram, então eu vou fazer Instagram bem feito. Eu não preciso dar conta de tudo. Se meu público é YouTube, então eu vou fazer YouTube bem feito. Eu não preciso estar lá no Twitter, eu não preciso estar lá brilhantemente no LinkedIn. Se você não tem uma equipe por trás para fazer isso para você, então essa é a minha sugestão. Ok? Bom? Concordam? Discordam? Esse aqui é um desafio do Dangos também, da Ju, da Márcia. Né? Não precisa dar conta de tudo. Realmente escolhe vá onde o seu público está em termos de mídia e faça o formato que ele se engaja mais. Você não precisa fazer tudo. Silvinha também, beleza. Eu acho que a Silvinha é um bom exemplo. Ela não está em tudo, né? Em questão com o InovaTalk. Usa o WhatsApp, usa o e-mail, beleza, e tá tudo certo. A gente não tem que conseguir fazer tudo. Então, olha só, para que esse desafio, né, de também de planejar o conteúdo das mídias sociais, para atrair o seu público voltado para cá, para atrair o seu público para o seu produto, atrair o seu público para o seu serviço, é preciso organização. Não tem outra forma de fazer. A não ser, então, tem, né? Tem, você tem grana e você pode contratar pessoas. Inclusive, eu tenho uma agência de mídias sociais para isso. Quem quiser, estou à disposição. Mas é isso. Você precisa se organizar e ser disciplinado para isso. Caso contrário, você vai continuar esse caos que você tem vivido e com essa sensação de fazer uma coisa ali, fazer uma coisa acolá e ao mesmo tempo não estar fazendo nada. Essa baixíssima sensação de progresso. Bom, vamos lá. Estratégias. Chegou o momento ímpar da nossa aula, apesar de que eu acho que esse debate que a gente tem de levar uma porrada na cara para entender que conteúdo sozinho não vai vender, não vai encher sua geladeira, não vai pagar seus boletos e que você precisa se preocupar em construir produto e aí sim o conteúdo ele vem paralelo a isso. Então isso foi muito legal. Eu espero se vocês saírem dessa aula com isso em mente já vai ser um grande passo. Mas estratégias também são muito legais mesmo, e eu tô super feliz em compartilhar isso com vocês. São estratégias de produção
de conteúdo, baseadas em organização, obviamente, para se vender alguma coisa, para vender um produto, para vender um serviço. E a primeira estratégia que eu vou mostrar para vocês é Gary Vee. Gary Vee. Se vocês tiverem mais interesse sobre esse cara, coloquem no Google, vocês vão encontrar muita coisa sobre ele. Mas ele foi um cara que foi o primeiro cara que lançou a tendência desse tipo de vídeo aqui. Vocês conhecem, vocês já com certeza já viram esse tipo de vídeo, que é um vídeo em formato quadrado, legendado, com título. Todo mundo aqui já viu? Estão usando bastante no Facebook, no Instagram. Vendo? São pílulazinhas de conteúdo ali, no máximo 1 minuto, que tem essa legenda aí, com esse título. Ele começou a fazer muito isso e se destacou porque ele encontrou uma forma de organizar conteúdo, de produzir conteúdo, espalhar nas mídias sociais, que começou com essa tendênciazinha que, sinceramente, já tá morrendo, mas ainda se usa bastante. Eu, particularmente, curto muito. Eu gosto muito desse modelo de quadradozinho, com videozinho, pílulas rápidas de conteúdo direto ao que importa. Mas vou confessar para vocês que inclusive, já tá passando. Mas é um cara que a gente tem que seguir. Porque ele explora realmente estruturas de conteúdo. O que o Gary Vee fala? O Gary Vee, ele apresenta pra gente uma pirâmide de conteúdo. Ok? Uma pirâmide de conteúdo dividida em 3 partes. A Nath perguntou, é como o Pedro faz, sem o formato quadrado? O Pedro quem? Pedro Valadares? Eu não tenho visto os vídeos dele, Nath. Eu posso ver depois e te falar. Mas esse formatinho aqui é bem do Gary Vee mesmo. Mas depois eu te falo quando eu olhar o conteúdo do Pedro. O conteúdo do Pedro, eu tenho acompanhado bastante no Facebook. E, gente, é Pedro Valadares, tá? Quem quiser acompanhar, Pedro Valadares, o nome dele no Facebook. Ele é um participante do meu curso Realize. Ele foi uma das pessoas que mais realizaram o curso todo. E ele tem feito conteúdos muito bons em textos simples, com uma imagem que chama muita atenção no Facebook. Isso eu tenho acompanhado bastante dele. O Vidas Contadas é assim? O Vidas Contadas, ele tem sim a pegada de ser quadrada, a pegada de ter um título, de ter legenda, mas vocês vão entender que é um pouco diferente do que o Gary Vee propõe. Porque o Vidas Contadas, eles são 4 vídeos de 1 minuto para contar a história da pessoa, tem uma outra pegada, tá? Do que ele vem mostrar aqui pra gente. Continuando. Beleza. Essa pirâmide de conteúdo do Gary Vee, ele divide em 3 partes. Raiz, conteúdo derivado e conteúdo de distribuição. O que quer dizer isso? Ele quer dizer que nessa pirâmide de conteúdo, o conteúdo que ele chama de raiz é sempre um conteúdo longo. O que é conteúdo longo? É que tem em média de 30 minutos a 1 hora. Já é considerado um conteúdo longo, tá bom? Eu vou dar exemplos logo em seguida aqui de conteúdo raiz. Conteúdo derivado são pílulas de conteúdo que são derivados do conteúdo raiz. E por último, a distribuição, que como que a gente distribui esse conteúdo derivado nas mídias sociais. Ele diz que a gente consegue, dessa forma, produzir mais com menor esforço. E isso parece ser tudo que a gente quer, né? Produzir mais com menor esforço. Certo? Certo? Não? Certo. Não. Oi, tem alguém nesse chat? Aê. Beleza. Obrigada, Amanda. Obrigada, Márcia. Então tá. Entendido isso, raiz, derivado, distribuição. Do conteúdo longo se tira o derivado. Do conteúdo derivado se faz a distribuição. Certo?
Anotando? Muito bem, que bom. Nath, Ju, tô adorando que vocês estão anotando, é isso mesmo, significa que a coisa tá importante. Exemplos de conteúdo raiz, exemplos desse conteúdo longo aqui, o conteúdo que deriva tudo. O conteúdo raiz deriva tudo. Então, exemplos. Se você faz uma live no YouTube, a Márcia, por exemplo, que fez uma palestra no meu canal, isso é um exemplo de conteúdo raiz. E que, se ela fosse, se ela pegar o jeito aqui dessa aula, ela pegaria a gravação daquele vídeo e faria pílulas de conteúdo dele, conteúdo derivado. E faria o quê? Distribuição nas mídias sociais. Com 1 hora de conteúdo que ela produziu no canal, por exemplo, ela já consegue ter muito tempo de conteúdo nas mídias sociais. Então, por exemplo, perguntas e respostas. Se você produzir um vídeo ou um artigo, que seja, recebendo as perguntas do seu público e tentando responder, por exemplo, esse conteúdo é um tipo de conteúdo raiz que vão gerar muitos outros pequenininhos para você alimentar as mídias sociais. Porque não adianta você colocar uma gravação de 1 hora lá no Facebook, adianta? Não adianta. Mas você não vai deixar de fazer esses conteúdos raízes. Aliás, eles são a base principal para gerar uma cachoeira de conteúdos ótimos nas mídias sociais que precisam levar ao seu produto e serviço. Entrevistas. Você fez uma entrevista com alguém? Outro tipo de conteúdo raiz. Essas entrevistas vão ter o quê? 30 minutos? Vão ter 40 minutos? Vão ter 1 hora? Quanto de conteúdo legal você consegue tirar desse tanto desse conteúdo raiz, de uma entrevista com essa duração? Muitos, não é verdade? Vou mostrar um exemplo para vocês daqui a pouco. Você fez uma palestra presencial. Alguém gravou? Alguém gravou essa palestra? Pega essa palestra. Tem muito conteúdo em pílula bom. Tem muita coisa boa que pode fazer essa cachoeira de conteúdo para as mídias sociais. Poxa, você ajudou alguém com o teu trabalho, com o seu serviço? Entrevista essa pessoa como um case de sucesso. Cadê a pessoa que ficou apaixonada pelo seu trabalho? Chama essa pessoa para conversar. Grava isso, grava a conversa que você tem com ela. É conteúdo pra caramba que você pode gerar daí, tá? E isso são só exemplos desse tipo de conteúdo raiz. Então, por exemplo, aqui vai um exemplo bem legal. Se eu uso a gravação de uma palestra no YouTube, ok? Como conteúdo raiz, aí vem aqui na pirâmide, certo? Gravação de palestra no YouTube. Vamos supor que é o caso da Márcia, que a Márcia falou sobre 7 passos para falar bem em público. Se eu pego essa gravação, aí o que eu faço? Vou para o derivado. Vou para as pílulas de conteúdo. Olha o tanto de coisa que eu posso fazer. Eu posso fazer um vídeo de 5 minutos, tirando um trecho de 5 minutos para postar no Facebook. Posso tirar 1 minuto de uma fala muito legal, postar no Instagram, postar no LinkedIn. Posso. Tenho que postar em tudo? Não. Lembrando o que eu falei. Você vai escolher as suas mídias e apostar naquelas, fazer muito bem só aquelas. Mas eu tô colocando aqui possibilidades do que a gente pode fazer, ok? Poxa, você falou uma frase muito marcante lá na palestra. Pô, então eu vou extrair essa frase e vou fazer um post com essa frase. Vou postar no Instagram, vou postar no Twitter. Ixi, coloquei frase 2 vezes aqui, né, gente? Foi mal. Frase, foi mal. Então, você pode, por exemplo, pegar um trechinho de 10 segundos e colocar como stories. Ou de 30 segundos, e aí colocar 3 stories como repercussão daquele conteúdo que você fez. Você pode pegar sua palestra e, daquele material que você construiu, escrever um artigo para o seu blog. Por que não? Né? Por que não pode pegar essa palestra, extrair o áudio e fazer um podcast? Então, Aline Moura não consegue escrever pouco. Essa geração é um desafio para mim. Mas mas aí não é possível que você não consegue pegar seu texto grande e extrair coisas legais dele.
entendeu? Porque é isso que o Gary Vee te propõe aqui. Que você pegue um conteúdo que você já tem, provavelmente grande, e saiba olhar para ele de uma forma fragmentada, de pequenos conteúdos de valor. Então, esses são só exemplos do que dá para fazer de um conteúdo raiz. Esses conteúdos aqui são conteúdos derivados, que é o que ele chama lá na pirâmide, ok? Na última base da pirâmide é como a gente dispara esse conteúdo. E aí, depois eu vou dar umas dicas sobre isso. Tá bom? Mas deu para entender? É meio que explosivo, porque às vezes a gente não concebe. Parece que a gente tem que estar sempre produzindo algo novo, né? Algo novo, algo novo. E não, se você faz ali uma vez por semana ou uma vez por mês um conteúdo raiz, você vai explorando esse conteúdo aos poucos nas suas mídias sociais. Pronto. Ok? Dá para transformar num e-book, dá para transformar em muitas outras coisas pequenininhas para suas mídias sociais. Porque se as pessoas esquecem que você existe na mídia social, como a Márcia está falando aqui, também não vai ser legal, o seu resultado não vai ser tão bom. É isso aí, vamos fazer outras pílulas. Você precisa selecionar, né, os canais para você trabalhar nas mídias sociais. Então, e aí? Você vai mexer com Facebook, Instagram, Stories, blogs, LinkedIn, podcast, e-mail, desculpa, o IGTV, YouTube, WhatsApp, Twitter. Quais são as mídias sociais que você vai selecionar para fazer bem feito? Não precisa estar em tudo, não precisa fazer tudo. E o que angustia muitas vezes a gente é que a gente olha para tudo isso e acha que tem que estar em tudo, né? E como já dizia o Nietzsche, as múltiplas possibilidades angustiam o homem. E é exatamente isso. Se a gente se sente angustiado, não sabe o que fazer, para onde ir, significa que você está com possibilidades demais. Elimine possibilidades. Define. Vou fazer Facebook e Instagram. Ou vou trabalhar e-mail, WhatsApp. Vou fazer meu blog e Instagram. Que aí você consegue fazer bem feito. Cada mídia dessa tem um formato diferente. Então, crie adaptações. Como assim? Esse formato quadrado que eu mostrei para vocês, esse formato quadradinho aqui, ele funciona bem para Instagram. Funciona bem para Instagram. Mas para YouTube, por exemplo, ele já não funciona mais quadradinho desse jeito. Não é padrão do YouTube. Não é que não vai funcionar mais, mas não é padrão do YouTube um vídeo assim quadradinho. O vídeo do YouTube é mais retangular. Então, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, a partir do momento que você escolhe os seus canais para trabalhar, você também vai mudar esse conteúdo raiz. Então o meu conteúdo raiz no Instagram vai ser quadradinho com legenda. O meu conteúdo, o meu conteúdo derivado, desculpa, que eu extraí lá do meu conteúdo raiz, vai pro meu blog. E aí vai em texto. Okay? Então, cada mídia dessa realmente tem uma forma de se comunicar. Não adianta você pegar, fazer uma única pílula e tacar em tudo que você vê. Tacar no Facebook, tacar no Instagram, tacar nos seus stories, tacar no LinkedIn, tacar no YouTube. Porque não é por aí. Cada canal tem sua peculiaridade. Ok? Dicas importantes, muito importantes, inclusive para anotar. Elimine o que não funciona, foque no que funciona. Não tem uma fórmula mágica para eu te dizer aqui, poxa, faça isso, esteja no canal tal, com tanta frequência. Existe você experimentando, existe você fazendo, ok? Então elimine o que não está funcionando mais para você e foque no que funciona. A Amanda perguntou, mas eu posso postar o mesmo conteúdo no Instagram, no Face, por exemplo? Então, a resposta disso, Amanda, é aqui a terceira dica. Intercale as publicações. Se você vai publicar o mesmo conteúdo do Instagram no Face, e aí você sabe que o texto já é outro, por exemplo. Você tenta mudar só um pouquinho o texto, por exemplo, e não publica no mesmo momento. Publica um dia depois. Publicou hoje no Instagram, passa 2 dias e publica no Facebook, entendeu? Ou passa pelo menos um dia e publica no Facebook.
O que acontece? Quem te segue vai ver um conteúdo, onde te encontra vai ver o mesmo conteúdo. Isso é meio chato para o seguidor, para o leitor, para quem está acompanhando. Então, a resposta para sua pergunta é sim, eu acho que você pode publicar, mas se você conseguir mudar um pouquinho o texto quando for para o Facebook, é legal. E com esse tempo de diferença entre eles. Meio que intercalar as publicações mesmo, porque isso dá uma pausa, um respiro e uma sensação de que você está sempre com conteúdo novo para as pessoas. Não sei se ficou claro. Isso. É sempre mais interessante intercalar os assuntos nas mídias sociais. Então, por exemplo, se hoje você publicou sobre um assunto tal, deixa no Instagram, deixa para publicar esse assunto com esse card, com essa foto, um dia depois, ou 2 dias depois no Facebook. Não coloca ali imediatamente para não conflitar. Porque quem abre o Facebook e te vê falando a mesma coisa que você que abre no Instagram e te vê falando a mesma coisa, é meio ruim. Beleza? Show, show, show. E aqui a dica número 2, a consistência é a chave. Se a gente acha que publicar um vídeo no YouTube, 2 vídeos no YouTube, depois o terceiro vídeo é daqui a 1 mês, depois o quarto vídeo daqui a 2 meses, e se lamenta porque não tá dando resultado, é um Zé Mané. Ok? Se você reclama que não tá dando não tá dando resultado às vezes para o que você quer nas mídias sociais, claro que é um conjunto de fatores, mas consistência é a chave. Você tem que fazer e você tem que ter uma frequência ali. Você vai publicar toda quarta? Então toda quarta esteja lá publicando. Vai publicar todos os dias? Esteja lá publicando. Tem uma frequência, uma consistência. Não é no primeiro e no segundo mês que você vai conseguir esse intervalo de publicações que não é consistente não é legal. E aí, inclusive, quando a gente produz o conteúdo consistentemente, a gente consegue ter resultado do que está funcionando ou não funcionando ali na hora. Mas mantenha, porque a gente vai ter uma métrica. Quais desses conteúdos deram certo? Por que deram certo? Em que dias eles estavam sendo publicados? Por que as pessoas comentaram mais? Então, consistência é a chave. Mas espera aí. A gente sempre começou a gente sempre começou, ó. Desculpa, gente. A gente começou essa aula falando que o conteúdo ele só funciona quando você tem produto. Ou ele, né, que aí faz sentido ter o conteúdo, pelo menos. E eu mostrei para vocês aqui como é que funciona a técnica do Gary Vee. Mas dentro desse conteúdo que ele publica aqui, onde é que entra a venda? Na frequência e no respiro. Então, por exemplo, você tem um bloco de conteúdo ali, 1 mês, por exemplo. Em 1 mês, você publica frequentemente nas mídias sociais que você escolheu. Em 1 mês, dá para pegar uma semana e falar sobre uma venda? Dá. Aí eu fiquei com 3 semanas falando sobre conteúdo, levando pessoas a terem interesse no produto. E aí, em 1 semana, eu estou vendendo, por exemplo. Pode ser algo interessante de se fazer na estratégia do Gary Vee. Okay? Que é frequência e respiro. Respiro é aquele tempo que você está produzindo conteúdo, está falando sobre o produto, mas está causando interesse no produto. Está levando as pessoas para listas de espera, ou listas de transmissão, ou inscrições, ou algo do tipo. E depois, a venda em si. Ok? Se alguém tiver alguma dúvida a respeito disso, é só colocar aqui no chat. Que aí para eu saber se vocês estão entendendo, o que eu preciso explicar melhor, com mais calma, mais devagar, tá bom? Me deem um termômetro aí de como é que tá, se estão curtindo, se não, se tem dúvidas.
A segunda estratégia é jab, 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 punch. É uma segunda estratégia. Não tem a ver com o Gary Vee mais, ok? Mudamos de assunto, vamos para outra estratégia. O que é o jab, 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 punch? É uma expressão do boxe, não sei se é a expressão mesmo que eu falo, mas é uma expressão do boxe em que o jab é aquele soquinho que o adversário dá no seu queixo, ou que você dá no queixo do adversário. Sabe aquele soquinho assim, só de susto? É, isso, é o nome do golpe lá, jab, jab. O jab é um golpe, o punch é outro golpe. Mas jab, 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 punch é um conjunto de golpes uma estratégia do boxe, ok? Que a gente vai trazer aqui pro conteúdo. O jab é aquele soquinho ali. Alguém aqui já fez boxe? Eu nunca fiz boxe, mas se tiver alguém aqui, pode confirmar ou desconfirmar. O Dango já viu os rocks aí. Beleza. Ah, a Gabriela já. Ah, Gabi tá aqui. Que legal, Gabi. Legal. A Silvinha também. Beleza. Então, vocês vão me dizer se eu estou certa ou se eu estou errada. Mas o jab é um toquinho ali no queixo que você dá um sustinho no seu adversário. E o punch é aquele soco no queixo do seu adversário que faz ele cair, que faz ele ir para a lona. Ok? Não é isso? Essa estratégia é mais ou menos o que o Mairo Vergara faz. Eu não sei se vocês conhecem o Mairo Vergara. Ele é o cara que mais vende no Hotmart de todos os tempos. Assim, ele é o campeão. Ele é um professor de inglês. Ele vende curso de inglês na internet. E ele faz isso. Ele faz essa estratégia. Qual essa do jab, 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 punch? Que é o seguinte, ele passa o ano inteiro oferecendo conteúdo gratuito. Ele dá aula, ele faz vídeo, ele dá e-book, ele tá o tempo todo oferecendo conteúdo gratuito para você. E aí, 2 ou 3 vezes por ano, ele faz um lançamento do curso dele. Ok? Eu não tenho nada contra a forma. Funciona. Se funciona, ótimo. Que bom para ele. Ele é o campeão de vendas. Temos que aprender alguma coisa com ele. Então é assim que ele trabalha e eu acho legal. É só mais uma forma de fazer. Uma outra estratégia de conteúdo para vender. Então, o ano todo com conteúdo gratuito, 2 vezes por ano, ele lembra isso. A Silvinha fala que não curte a forma, mas que lembra a forma de venda do Realize. É mais ou menos isso. Só que o do Realize não tem essa periodicidade de conteúdo gratuito. E nem por menos tempo. Isso aqui não é, eu acho que você está confundindo com o lançamento, que é o curso gratuito que as pessoas dão antes. Não é isso. Não é isso. O Mário Vergara, além de fazer o workshop gratuito antes para atrair para o produto dele, ele também passa o ano todo fazendo conteúdo. Exatamente, Nath. A atuação do Mário, ela é intensa. Então, por exemplo, ele passa assim o tempo todo produzindo conteúdo, depois chama as pessoas para um workshop gratuito e aí 2 vezes ou 3 vezes por ano ele vende. É essa estratégia do jab, 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 punch, que é eu tô te dando um conteúdinho. Tô te dando um conteúdinho, punch, que é a venda, especificamente. O soco que vai deixar o adversário na lona é a venda em si, porque a venda é absurda, a venda é muito grande. Acho que a gente tem muito a aprender com ele, porque o cara que mais vende no Hotmart, cara, ele tá colocando muito dinheiro na mão dele, e com conteúdo. E é com conteúdo pouquinho que ele dá certo.
Sim, ele aprendeu com o Érico Rocha. Mas, sinceramente, a fórmula né, do lançamento, deixa eu explicar melhor aqui para quem não conhece. O Érico Rocha é um cara que viajou para os Estados Unidos, conheceu uma estratégia chamada fórmula de lançamento com um cara chamado Jeff Walker. Ele voltou para o Brasil e comprou os direitos da fórmula no Brasil, para ensinar as pessoas a fazerem fórmula de lançamento, que é uma fórmula de como as pessoas devem lançar produtos na internet. Ok? E nesse caso da fórmula de lançamento, muita gente já está usando, muita gente faz, muita gente funciona e para muita gente também não funciona. Muita gente gosta, muita gente já está cansado. Então, eu nem vou emitir opinião sobre isso. Ok? Mas é legal a gente saber isso aqui. Ah, inclusive coloquei aqui, ó. Aqui embaixo nos slides, que essa estratégia do jab, 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 punch é uma estratégia geralmente usada com fórmula de lançamento. Fórmula de lançamento é muito boa para quem está começando, por exemplo, e precisa de um rumo, de um passo a passo. Ok? Essa é a segunda estratégia. Se alguém tiver alguma dúvida sobre isso, só falar, tá bom? E aqui eu trouxe para vocês como que eu organizo e produzo o conteúdo dos meus clientes. Yeah! Vou mostrar o que eu faço realmente todos os dias não. Uma semana não. 3 dias praticamente do meu mês eu faço esse processo e correspondo às expectativas dos meus clientes. Então, vocês vão ter o passo a passo do que eu faço. Viva, viva, viva! Espero que ajude. Eu sou muito dramática, né, gente? Parece que eu tô num show. Que horror. Vamos lá. Coloquei minha fotinha aqui bonitinha. Bom, quem quiser anotar, eu vou especificar cada um desses pontos que eu faço. Mas quem quiser tirar um print também da tela, fique à vontade. Eu vou explicar como eu faço esses 7 pontos. E é exatamente o que eu faço para produzir conteúdo de mídias sociais para os meus clientes. Veronica's Way, formiguinha atômicas way. Vamos lá. Primeira coisa a se fazer, meus amigos, é algo muito simples. É vocês pegarem um caderno ou um Google Docs com uma tabela. Se você não sabe mexer na tabela, se você não sabe mexer no Google Docs, não é por isso que você vai deixar de fazer. Pegue o seu caderno e faça no seu caderno. Eu faço muitas vezes no meu caderno. Gente, vocês não vão acreditar na forma rústica como eu desenvolvo esse trabalho de produção de mídia de conteúdo para os meus clientes. Vou interromper aqui o compartilhamento. Vocês conseguem me ver e ver minha tela ou só minha tela? Respondam aí, please. Tá, os dois. Show. Então, aqui vocês podem ver o meu caderno roxo bonitinho, certo? E aí eu coloco... Caramba, eu uso caderno. Gente, eu sou uma pessoa de papel. Desculpe a decepção, se for uma decepção ou não. Mas eu gosto muito do meu caderninho. E aí eu coloquei umas divisórias com os nomes dos meus clientes. Ok? Separei aqui o meu caderno para cada bloquinho desse caderno corresponder a um cliente. Certo? Beleza. Aí eu vou pegar aqui, por exemplo, da Apta. Vou mostrar para vocês como que eu faço o meu caderninho. Sofia. Ah, tá. Não, esse aqui não é o melhor exemplo. Pronto, peguei aqui. Ah, eu não sei se vai dar para ver, mas eu fiz no meu caderno um calendário como esse aqui, que tá nos slides, ok?
Esse calendário aqui, eu coloquei as datas referentes ao mês de abril, porque o exemplo que eu vou dar para vocês é o que eu fiz para o meu cliente em abril, tá? Então, eu fiz os quadradinhos realmente. Segunda-feira deu dia 1º, então foi segunda, terça, quarta, quinta, sexta, pulo final de semana, por isso que chega no 5, depois vai pro 8, tá vendo? Chega no 5, vai pro 8. Porque eu pulo o final de semana, porque para esse meu cliente eu não programo nada, eu não publico nada no final de semana, é só de segunda a sexta no Instagram. Então, por isso que eu pulo e eu faço esse calendáriozinho com apenas os dias que eu vou publicar. Ok? Beleza. Feito isso, o segundo passo que eu sempre faço, que facilita muito a minha vida, é ir no Google, vou no Google e procuro datas comemorativas de abril de 2019. Vou entrar para fazer igual. Datas comemorativas, abril 2019. Primeira coisa que eu faço é isso. É entender quais dias são importantes para aquele cliente nesse calendário. Feriados e datas comemorativas. Beleza. Então, do dia 1º, eu já consigo ver aqui, eu vou ver quais desses feriados ou quais dias são importantes para o meu cliente. Então, por exemplo, no dia da mentira, eu vou publicar alguma coisa sobre o dia da mentira. Por que eu faço isso? Porque vão ter muitas pessoas publicando sobre o dia da mentira, então se nesse dia eu publicar alguma coisa e colocar a hashtag dia da mentira, as chances de alcance melhoram. Então eu sempre começo por aí. Então, meu cliente é uma creche, ok? É uma creche de ensino infantil. E creche e ensino infantil até o Jardim 2. Esse é o meu cliente. Então, o que tem a ver com isso aqui? Dia Mundial da Conscientização do Autismo? Tem um pouco, se eu quiser falar sobre inclusão. Então, tem Dia Internacional do Livro Infantil. Caramba, eu tenho que falar sobre isso. Tem a ver com o meu cliente. Então, o que mais? Dia Nacional da Biblioteca. Eu posso falar o quanto a biblioteca é importante para os alunos. Posso tirar foto da biblioteca da escola, da creche, porque vai ser legal falar sobre isso. Que mais? Dia do Hino Nacional Brasileiro. Posso falar que as crianças, toda sexta-feira, cantam o hino nacional, sabem o símbolo da bandeira na escola, ok? Dia Mundial do Desenhista. Eu posso aproveitar esse conteúdo, posso aproveitar essa pauta. Que mais? Dia de Monteiro Lobato. Dia Nacional do Livro Infantil. Páscoa. Importante falar de Páscoa para os meninos. De repente, aniversário de Brasília. Enfim, dá para ter uma porrada de pautas só com datas comemorativas. E aí eu vou mostrar aqui para vocês, voltando, como é que ficou. Por exemplo, um exemplo. Dia 15, Dia Mundial do Desenhista. Dia 18, aniversário de Monteiro Lobato. Preenchi esse calendáriozinho que estava vazio com as datas comemorativas que eu queria fazer post sobre isso. Certo? Esse é o passo número 2. Passo número 3 do que eu faço. Identificar as datas das vendas. Quais são os dias que eu vou publicar conteúdo falando para as pessoas se matricularem na creche. Fazendo realmente algo de venda, no sentido de por que você deve se matricular seu filho na Apta, ou o que nós oferecemos, fazer algo de venda realmente. Ok? Então, eu preencho ali alguns dias que eu quero que seja de venda. Então, eu preenchi que no dia 4, no dia 8, no dia 17, no dia 24, eu vou fazer um conteúdo falando sobre a Apta ou incentivando as pessoas. Apta é o nome do meu cliente, tá, gente? Ou incentivando os pais, os alunos a se matricularem na creche. Ok? Passo número 3. Passo número 4. Definir editorias para o meu cliente. Isso facilita tanto a vida, mas tanto a vida, vocês não têm ideia. Eu crio editorias aqui do lado, ó.
indicação de livro, indicação de filme, dica de brincadeira, cuidado com as crianças, palavra do mês, baú de memórias, pergunta para os pais, frase motivacional, dia da equipe. É como se você estivesse criando categorias. Se você define que toda segunda-feira vai ter uma dica, então você não precisa pensar muito. Você vai ter que encontrar uma dica para aquele público que você vai dar na segunda-feira. Se todo primeiro dia do mês, por exemplo, esse meu cliente tem uma palavra, um valor que eles trabalham por mês na escola. Então, não tem como eu falar da palavra do mês no meio do mês. Então, no primeiro dia do mês, eu vou estar sempre falando da palavra, do valor que engloba ali para as pessoas, ok? Então, uma pergunta, dá para fazer uma pergunta, dá para colocar uma frase motivacional, dá para eu falar de algum professor, que é o dia da equipe, por exemplo. Posso falar da cozinheira da creche, então é o dia da equipe. Então, eu criei editorias, eu criei categorias para facilitar a criação do meu conteúdo. A Vânia fez uma pergunta legal. Os dias, se eu escolho os dias de forma aleatória, de vendas, por exemplo, mais ou menos. Eu tentei colocar ali uma vez por semana, pelo menos. Então, ó, vai ser na quinta-feira, 3 na quinta-feira e uma na segunda. Nesse caso de abril especificamente, como é um caso real, eu realmente no dia 8 fiz uma venda. Nesse caso foi aleatório, mas dá para ser organizado, dá para ser proposital. Então, por exemplo, toda quinta-feira de cada semana vai ser um conteúdo de venda. Posso estabelecer isso tranquilamente, tá bom? Beleza. E a pergunta aqui do Moto G5S Plus. Isso você faz em conjunto com alguém da escola ou você faz por si mesmo e já propõe? Eu que inventei, eu que faço por mim mesmo. Eu trabalho com o cliente confiando em mim, de que aquele conteúdo vai ser bom. Então, eu não fico pedindo comprovação, autorização, confirmação da escola, não. Meio que eu gosto de trabalhar com essa liberdade de criar e entender o que é melhor para o público do meu cliente. Ah, Giovana, oi, Giovana. Então, essas categorias eu criei para facilitar o conteúdo. Então, respondendo aí o Dangos, eu tenho, no caso desse meu cliente, eu tenho autonomia. E no caso dos outros também, porque eu curto. Eles aceitam sim numa boa, porque eu sou especialista, não eles. Então a gente pensa que a gente tem que. Muitas vezes a gente passa. Eu sei que eles são os clientes, mas nós somos os especialistas nisso. Nós somos as pessoas de comunicação. Então a gente também tem que se garantir, sabe? Mas aí, se a pessoa não gostar, ela vai me falar por que ela não gostou. Por exemplo, Verônica, olha, eu acho melhor a gente mudar, trocar frase motivacional, porque os pais reclamam, por exemplo, de frase motivacional. Aí a gente, beleza, então vamos trocar, vamos mudar. Mas é importante trabalhar com uma certa autonomia, né? Não, o Dangos perguntou se eu consigo ter essa autonomia logo de início ou se eu vou mexendo com o ego deles solicitando a aprovação. No caso dos meus clientes, não. No caso dos meus clientes, eu tenho essa autonomia desde o início. Pode ser que com vocês estejam em um contexto diferente do meu, mas com os meus clientes eu tenho autonomia desde o início. Eu tenho um cliente que eu não tenho autonomia, que o meu trabalho é realmente praticamente só programar o conteúdo, que é o trabalho do Casal Partiu e é a Patrícia Figueira e o Vinícius Teles e a Patrícia é fotógrafa. Então ela faz questão de escolher a foto, ok? E ela, como é algo muito da vida deles, eles precisam me passar a pauta. No caso deles, eu tenho autonomia apenas de ir lá e programar, mas não de escolher coisas. Eu posso sempre dar sugestões, mas não é o caso nesse cliente, depende muito do seu cliente. Aqui na Apta eu tenho autonomia e liberdade para fazer acontecer. Ok? A Nath perguntou se eu tenho feedback permanente. Eu tenho feedback quando ou eu fiz alguma cagada
ou eu me dei bem e acertei e o cliente amou. Então, cara, quem é meu cliente, ele tá fazendo tantas outras coisas. Sério, gente. Ele tá fazendo muitas outras coisas. Ele tem 50 mil outras coisas para se preocupar. Ele não quer alguém no pé dele perguntando: tá bom? Tá bom? Não, pelo menos o que eu tenho visto são pessoas muito ocupadas. Então, sabendo disso, eu resolvo o problema para eles. É para isso que eles me pagam, resolver problemas. E aí, ou eles amam um post, me manda mensagem: Verônica, amei isso, adorei o feed, acho que tá ficando lindo, ou então gostei desse texto hoje. Então eu vou sabendo por aí. Ou então eu publico a foto de um aluno que não tá mais na escola. Aí a minha cliente vem lá e fala assim: Verônica, esse cliente já saiu da escola, você pode trocar? Então eu troco, entendeu? Então eu vou recebendo esse feedback, mas vindo diretamente do cliente. A Juliana. No caso da Juliana, a cervejaria não gostou disso e desistiu. Mexi com o ego, bem com dangos disso. Gostou disso o quê, Ju? De você ter autonomia? Não entendi. Ah, mas ok, então você tem que estabelecer o método de trabalho, ok? Eles não desistiram por conta disso. Você é especialista, você teve que se colocar como a pessoa que sabe o que está fazendo. Primeira coisa, uma questão de postura. Depois, falar: olha, eu trabalho dessa forma, vocês querem receber o material antes? Porque o que aconteceu? Eu tenho um outro cliente que é uma clínica de psicologia de autismo, em que eles seguem uma linha muito firme de psicologia e que é muito fácil errar no conteúdo. No caso dessa clínica de psicologia, como eu construo o conteúdo todo antes, eu não vou publicando um por um. Eu tiro um dia para programar tudo, para fazer tudo. Então, nós entendemos que esse cliente, eu e a cliente entendemos que seria melhor se ela tivesse acesso a esse conteúdo, porque aí ela consegue ver a imagem, a pauta e o texto antes mesmo de ser publicado. E aí ela consegue pontuar as coisas que ela mudaria, o que sempre é bem pouco. Mas, por exemplo, eu não vejo isso como uma aprovação do cliente, entendeu? Eu vejo só como: tá aqui, eu fiz isso, eu planejei isso para o mês. E aí ela olha e faz algumas alterações e me fala. É mais ou menos isso que acontece com esse meu outro cliente. A Giovana perguntou se eu apresento algum relatório periódico para mostrar resultados. Eu apresento um relatório mensal que é feito pelo MLabs e não é com a intenção de mostrar resultado, tá vendo, olha a sua venda, não sei o quê. Porque o trabalho de mídias sociais, ele é difícil você dar uma métrica certa de vendas vindo por eles, sabe? Então, o trabalho de mídias sociais, ele é para reforço de marca. É para as pessoas não esquecerem meus clientes. Entendeu? O meu trabalho é esse, de reforço, e principalmente eu resolvo o problema deles, de que eles não precisam se preocupar em ter que publicar um dia sim, na outra semana não, no mês sim, no outro mês não. Eu dou periodicidade às publicações. Então, a ideia é não se fazer esquecido, ok? Então, é isso que eu resolvo aqui. Mas apresento um relatório mensal que muitas vezes, assim, muitas vezes os seguidores caem, muitas vezes, assim, o interessante no relatório, que é bem legal, eu posso até mostrar um para vocês, é que eu aponto as minhas fraquezas. Eu aponto: olha, a gente tem que melhorar nisso, a gente tem que melhorar naquilo. Isso gera uma confiança, um laço de confiança com o meu cliente, que como se ele estivesse fazendo comigo. E não que eu tivesse que, sabe, fazer uma mágica. Não, em muitos relatórios eu coloco: olha, acho que a gente pode passar a usar mais esse tipo de conteúdo, porque esse mês fez muito sucesso, então no próximo mês vamos usar mais. É meio que esse relatório no final do mês é mais para compartilhar os aprendizados que a gente teve ao longo daquele trabalho, daquele período.
Juliana falou que no caso do cliente dela, eles estavam passando por cima deles, mas assinaram um contrato abrindo mão da aprovação. Eu acho muito estranha essa relação, Juliana, sinceramente. Muito estranha essa relação e de como você se posicionou em relação a isso. Porque você pode falar tudo que você quiser, desde que falando da maneira certa. Então eu não posso opinar a respeito do seu caso, porque realmente eu não sei, ok? Ok, então, essa parte, voltando aqui, deixando um pouco o chat, indo aqui para a aula, esse processo de definir as editorias facilitam muito a vida, gente. Por quê? Porque eu sei que, por exemplo, no dia 11, que é o dia da equipe, eu vou colocar a foto de um professor ou da merendeira da escola. Ou, por exemplo, no baú de memórias, eu vou colocar uma foto da turma que se formou, da turminha que se formou e saiu da escola. No dia 9, por exemplo, eu sei que eu vou colocar a foto de um aluno que ficou muito bonitinha a foto. No dia 16, eu vou indicar algum livro infantil para os pais lerem com os filhos, assim, assado. Então, meio que com as editorias definidas, eu já tenho quase a pauta. Na frase motivacional, eu já vou atrás de uma frase sobre educação, ou sobre infância, ou sobre paternidade, ou sobre criança. Algo nesse sentido. Eu sei que no dia 19 vai rolar uma foto do Monteiro Lobato, porque é o aniversário dele. Eu sei que no dia 12 vai rolar algum post sobre Páscoa, desejando boa Páscoa, que vai rolar no final de semana. Ok? Pergunta da Nath: como garantir ter este material fotográfico bom em mãos? Esse é um problema. Esse é um big problema, porque nesse cliente, por exemplo, eu não consigo garantir. Quando eles me mandam, eu não vou lá tirar foto, por exemplo. Mas, para a continuidade do meu trabalho, eles precisam me mandar tudo que eles fazem na escola. Então, muitas vezes eu não uso o material deles. Mas muitas vezes eu uso. E tipo, ok, por quê? Nesse caso desse cliente especificamente, quando eu usei foto de banco de imagens, os pais não gostaram. Os pais acharam meio fake, sabe? Então, os pais gostam, nesse caso aqui, de ver a foto dos filhos no Instagram da Apta, mesmo que essa foto não esteja ótima. Ok? Nesse caso aqui, funciona muito bem assim. O que importa é ver a foto do filho fofo. Se a foto não tiver assim maravilhosa, não tem problema. E isso eu já entendi com esse cliente, porque eu já faço há um bom tempo. No caso do meu cliente da clínica de psicologia especializada em autismo, eu uso fotos de bancos de imagem, porque é proibido mostrar foto de cliente, ok? De paciente, quer dizer. Então tá tudo ótimo, eu sempre vou ter foto boa e material bom. Ok? Certo? No meu cliente, que é do Casal Partiu, eu sempre vou ter um material bom, porque a dona do perfil é uma fotógrafa. Ok? É isso. A Nath fez uma excelente pergunta também. Se precisa assinar algum documento de sessão de imagens em relação aos pais, é isso? Sessão de imagem das crianças? No caso desse cliente, essa é a pergunta. Então, logo que as crianças, e isso foi uma baita sorte, porque no caso da creche, logo que as crianças entram, os pais fazem uma autorização, assim, assinam uma autorização para a escola usar o material que pode sair em algum material fotográfico ou de vídeo. Tinham 2 alunos que não podiam aparecer. Apenas 2 alunos, mas eles já saíram da escola. Então, tudo que for fotografado ou feito com imagens lá, automaticamente já está certo, assim, de que vai rolar, de que pode publicar. Mas isso é logo na matrícula, entendeu? Não foi uma coisa depois, não. E como eu disse, aconteceu de um casal, de pais de 2 alunos não aprovarem e beleza, a gente não podia publicar nada que tivessem os 2 alunos. Graças a Deus eles saíram da escola, agora eu posso trabalhar à vontade. Mas no caso, por exemplo, do meu cliente do Casal Partiu, isso não é um problema. E no caso da clínica, eu uso de bancos de imagens gratuitos ou bancos de imagens pagos. Então também não é um problema nesse caso. Beleza.
eu não sei se vocês têm essa sensação, como eu tenho, de como as editorias facilitam a vida. Por exemplo, no dia 16, aqui nesse caso, que é uma indicação de livro, eu posso colocar uma foto que eu encontrar do livro e que esteja legal. Certo? Ou, por exemplo, no dia 19, eu não vou usar a foto da criança, eu vou usar a foto do Monteiro Lobato. De repente, aqui na venda, eu não preciso ter a foto de uma criança, eu posso fazer uma arte com a foto da escola. Ok? No frase motivacional, por exemplo, às vezes eu não preciso ter imagem, só o card com a foto. E então, isso daqui te dá uma sensação de pauta impressionante. Ter essa relação de editorias, como se fosse o seu jornalzinho, entendeu? É isso. O quinto passo é o design de posts, que eu faço no Canva e que tá assim, ó. Tá um design de mosaico. O que é o design de mosaico? É quando geralmente uma imagem pega na outra, um post tem um pedacinho que vai para outro post, e aí quando eles se unem, eles formam uma grande. Enfim, eles formam uma imagem maior. Então, por exemplo, esse daqui, ó, direitos da criança, vocês estão vendo? Direitos da criança, são dois posts diferentes. Mas quando eles estão juntos, no feed, ele fica muito bonito. Porque fica direitos da criança. Ou, por exemplo, essa foto aqui. São dois posts, uma foto só. Mas que cada post faz sentido. Então, aqui no Palavra do Mês é Ouvir, esse fone grandão de ouvido vai pegar lá em cima no outro post. Mas o feed, no geral, é assim que eu construo. Eu vou mostrar para vocês no Canvas diretamente como que funciona isso daqui. A grande pegada disso daqui é que eu consigo fazer tudo de uma vez. Eu não preciso ficar publicando um por um. E isso é maravilhoso. Maravilhoso. Olha aí. Como é que ficou? Como é que tá? Ó, se eu não me engano, publicou hoje esse daqui, que é um vídeo, e aí eu fiz essa montagem, coloquei diversas bem com fundo branco, mas brincando com várias texturas. Ensinando a usar o Canva, tá, podemos ver. Porque também tem uma aula ensinando a fazer um mosaico, que é isso daqui, né? Tá, olha. Vou mostrar aqui bonitinho. Isso daqui é desde o mês passado, tá bom? Que eu tô continuando. Então, no calendário. Então, beleza. Isso daqui é para. Ok. Podemos fazer uma aula básica de Canva, se vocês quiserem. Ok? Se vocês quiserem, eu posso fazer uma aula básica de Canva e depois fazer uma aula de mosaico. Tá? Tá. Ok, vou pegar meu telefone. Cadê meu telefone? Deixa eu olhar aqui qual foi a publicação de hoje. Na Apta, porque já faz tempo que eu fiz, então não vi. Tá lindo! Eu gosto, pelo menos, né? É uma pegada bem infantil, assim. Olha, gente, eu vou deixar aqui no chat @aptababykids, se vocês quiserem acompanhar.
A Nath está perguntando se o que eu estou mostrando é uma espécie de memorial do que do que eu publiquei. Isso aqui foi o que eu publiquei lá atrás, mas eu vou criando páginas aqui em cima no Canvas e continuando esse conteúdo para cima, sabe? Para fazer sentido, para que eu consiga ver se ainda está fazendo sentido com lá embaixo. Não sei se eu te respondi bem, direitinho. Hoje é dia 9 de abril. Então, dia 9 de abril foi publicado esse daqui, ó. Foi publicado esse daqui, que é a foto da dona da escola com um vídeo que ela participou do Vidas Contadas. Então, isso aqui virou a capa dessa publicação. E a pergunta do Dangus foi... corresponde a uma semana, a um mês. Então, por exemplo, aqui é dia 9. Aí vai ter dia 10, dia 11. Cadê? Dia 11, aí dia 12. Dia 12 é sexta-feira. Aí, dia 15 é o dia do desenhista. Então, eu coloquei uma foto do Maurício de Souza, ok? Que é dia 15. Aí eu vou dia 16, falando sobre o dia que eles foram na robótica. Dia 17, não, esse aqui é o dia da turma integral. Dia 17 é um vídeo. Aí dia 18 é o dia de Monteiro Lobato. Aí eu coloquei uma Emíliazinha que também vai pegar um pouquinho do post do dia do desenhista. Aí eu entendo que dia 19 é um quase Páscoa, então falei que o coelhinho da Páscoa se escondeu na ápita, deixei um negocinho aqui, entendeu? Então é assim que funciona até acabar o mês, viu, Dangos? Respondendo a sua pergunta. Até acabar o mês de abril, acaba na verdade aqui, nesse post. Mas aí eu já fiz os 2 primeiros posts de maio para completar. Então já tá tudo prontinho. Respondendo a pergunta do Damos. Aí a Nath colocou assim, mas você usa para consulta interna ou para mandar para os clientes? Não, no caso desse cliente, eu não preciso mandar para ele. Ele só vê quando aparece no feed. Ele se surpreende toda vez que aparece no feed. No caso dele, eu não preciso mostrar, não. Tá? Então, é uma consulta interna mesmo. Uma consulta de estilo que eu tenho de forma interna. O Dangus perguntou, cada página são 9 dias, certo? Certo, correto? Vândia, esse material fica como seu arquivo pessoal? Sim, meu arquivo pessoal. Meu cliente não tem acesso a abrir e mudar nada. Isso aqui é meio que bem pessoal, meu trabalho. A Carol perguntou se eu atualizo os stories. Dentro do meu contrato não tem stories. Então, quem faz os stories são os meus clientes. Mas é uma forma do meu contexto do meu trabalho. Não significa que você não tenha que fazer. Porque eu acho que os stories, eles são bem de bastidores, entendeu? Então, eu não tô lá na escola todo dia, toda hora. Quem tá lá são os professores, é a dona. Então, eles são responsáveis, pelos stories, nesse caso. E eu fico responsável pelo feed. Ok? Tô adorando que tenha muitas perguntas. Aí, ninguém vai perguntar como é que eu corto isso em bloquinhos para dar exatamente as fotos que a gente precisa. Haha! Eu vou explicar como eu faço esses cortes bonitinhos na aula de mosaico, tá bom? E aí eu vou seguir essa aula aqui, porque como vai demorar bem mais do que a gente imaginava para explicar isso, tá? Mais do que o tempo que a gente tem aqui. Sim, o Canva dá esse recurso, mas eu vou mostrar na próxima aula. Show? Beleza? Combinadinhos. Ah, sim, sim. Bom, vamos lá. Então, o passo 5 é quando eu já defini aqui as editorias, já defini o que eu vou fazer em cada dia, então cada dia já tem um aspecto, aí eu vou lá no Canva e monto o que eu quero montar como
mosaico ou não, ou pode ser um post específico, ok? E aí vem o ponto 6, o texto dos posts, em que eu abro o Google Docs e faço os textos que vão em cada post. E eu vou mostrar para vocês também como é que funciona para mim. Deixa eu ver se tem aqui. Eu abro o meu Drive. Eita, tô mostrando tudo agora. Vamos lá. Então, eu tenho aqui a bloquinho da agência. Ok, bloquinho da agência, tenho os meus clientes. Dos clientes, eu vou entrar em Apta, que é esse cliente que eu estou mostrando para vocês. Em Apta, eu vou entrar em 2019. Em 2019, eu vou entrar em Abril. E aqui tem todo... É uma pasta que eu coloco na nuvem para eu não perder, mas tem todos os bloquinhos já cortados daquilo do Canva, que eu mostrei para vocês. É nomeado pela data da publicação, ou seja, esse é o do dia 1º, esse é do dia 2, tá vendo? Nomeado direitinho. Por quê? Porque eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, eu tenho uma colaboradora na minha agência, então eu faço as definições e ela faz os textos, por exemplo, para mim. Então, na minha agência eu tenho uma pessoa que como colaboradora mesmo. Colaboradora funcionária mesmo, né? Freela, vamos dizer assim. Mas o que eu queria mostrar para vocês é isso daqui, ó. É um documento que eu deixo na pasta do mês de abril do meu cliente, que são os textos que vão ser publicados. Então, antes de programar os textos, eu já fiz as imagens. Beleza, eu tenho as imagens. Aí agora, por exemplo, que eu sei que do dia 1 a pauta segundo o calendário é ouvir, a palavra do mês de abril é ouvir, então aí a minha colaboradora, minha funcionária vai lá, escreve para mim e aí depois eu reviso e vejo se está fazendo sentido, se pode fazer e tal. Então eu tento sair um pouco desse processo mais operacional porque eu tenho outros negócios para tocar. Mas é isso, como funciona. Então aqui ela coloca os textos que vão acompanhar as imagens, ok? Do mês todo. Não é um por um, é do mês todo, que faz bastante diferença. Ok? O dia e o texto. É isso. Se ela tem alguma dúvida, ou se tem alguma coisa para eu postar, para eu corrigir, eu fico mais no sentido disso daí, de olhando por cima para ver se está bom, se está de qualidade, se está legal. Bom, aí chegamos alguma dúvida sobre esse processo número 6, que é texto dos posts? Alguma dúvida? Se eu tiver muito rápida, só falar que eu me corrijo aqui, tá bom? Ou se eu tiver, enfim, por favor, metam bronca aqui no... A Wândia perguntou, você passa as imagens prontas para ela e ela produz? Como ela ainda não tem a habilidade do mosaico, eu faço o mosaico, passo as imagens para ela, passo o que ficou decidido de pauta e ela produz o texto e programa para mim. É isso que acontece, Wândia. Então, mas eu quero que ela seja cada vez mais autônoma. Então, eu tô doida para ensinar para ela os mosaicos, para ela fazer, para ela ter autonomia, para ela não ficar dependendo de mim. Eu não quero alguém que dependa de mim. Quero que construa uma líder. Então, é isso que ela faz. Ela escreve texto, programa para mim e manda abraço. A Silvinha pediu para confirmar o passo 3. O passo 3 é definir as datas de vendas dentro do calendário. Ok? Então a Amanda costuma fazer o texto na hora, mas está pensando em parar um dia para produzir o mês todo. Você não precisa nem parar um dia. Tenho certeza que em questão de
2 horinhas, 3 horinhas, você já produziu os textos do mês, de todos os posts do seu mês. E isso é maravilhoso, maravilhoso mesmo. Porque aí você só fica ali para responder as pessoas, ir para o que realmente importa, tocar outros negócios, investir em outras possibilidades de marketing. Então você fica ali, inclusive, muito concentrado no que você está fazendo. Eu gosto muito de fazer isso tudo com antecedência, Amanda. Então vale a dica aí, se você for fazer, legal. Juliana recebeu alguns insights. 3 é data de vendas, beleza. A Liane perguntou se eu uso aqueles aplicativos de programação mensal para entrar automaticamente. Uso sim, Liane. E, inclusive, eu vou mostrar aqui agora, que é o passo 7. Exatamente isso que a Liane está perguntando. Que é, eu uso o MLabs para programar os meus posts. E vou mostrar como funciona também, como está tudo programadinho, bonitinho. Eu não posto diariamente. Gente, o meu trabalho só de mídias sociais, ele só vale a pena se eu consigo fazer isso num dia. Não dá para a pessoa me pagar R$500, sei lá, ou R$400 por mês e eu ficar lá todo dia publicando uma coisa diferente. Isso gasta muito da energia. Muito mesmo. Então, eu recomendo bastante que vocês usem aí o MLabs ou outro programa de programar postagem, porque isso é ganho de vida e ganho de dinheiro também. Beleza? A Márcia perguntou, eu posso usar esse esquema para dividir o meu negócio? Fique à vontade, Márcia, estou aqui para te servir. Estou aqui para mostrar e quanto mais vocês pegarem de insights, de ideias, eu fico cada vez mais feliz. Então, fica à vontade mesmo. E aí eu vou mostrar para vocês rapidinho como que tá tudo programado no MLabs. E também eu posso fazer uma aula específica sobre MLabs também para mostrar como é que funciona. Eu não sei se vocês estão sabendo, mas eu tô para lançar um novo curso chamado Caixa de Ferramentas, onde eu paro para ensinar todas as ferramentas que eu uso no passo a passo. Então, por exemplo, tem uma aula só sobre como eu programo o MLabs. Eu mostro todos os programas? Não. O Caixa de Ferramentas é um curso que eu vou mostrar as ferramentas que eu realmente uso, explico por que eu uso e como eu uso no passo a passo. Então, eu ensino Canva, sabe o Canva básico? Canva bem básico de como fazer um post que a Silvinha estava pedindo? Então, tem no Caixa de Ferramentas, tem o MLabs, tem os aplicativos que eu uso. Então, tá bem legal. O curso será à parte. O curso será à parte, mas como vocês, não sei se vocês lembram, mas quando vocês assinaram o clube, vocês ganharam de cara desconto em todos os cursos que fossem de minha autoria. Totalmente de minha autoria. Então, certamente quem é do clube vai ter desconto no meu curso. Porque isso já é algo que vocês realmente compraram como membros. Ok? Espero que ajude. Em breve vai sair, provavelmente na semana que vem. Deixa eu mostrar aqui para vocês rapidinho para fechar como é que tá tudo programadinho no MLabs. Gente, fiquem felizes com o desconto que vocês vão ter, pelo amor de Deus, comentem. Se for útil, tenho certeza que vai ser para vocês. Olha, aqui é o meu painel do MLabs, ok? Esse é um dos meus clientes, que é o Soft Design. Mas, quando eu entro aqui em calendário, tem todos os meus clientes programadinhos. Olha aqui que bonitinho. Olha aqui que bonitinho. O do Casal Partiu não tá programado, porque a Paty, que é a minha cliente, que é a fotógrafa, ela é mais cri-cri com as fotos. Então, ela que tem que me mandar, como eu falei para vocês. Mas, por exemplo, da Apta e da Clínica Sofia, já tá programadinho. E, ó, o que tá de laranjadinho é o que tá programado. Não preciso me preocupar, porque vai sair, vai ser programado. E o que tá de verdinho foi o que já foi programado. Quando que eu construí esse material? Quando foi que eu fiz essa programação? Em março.
Em março, eu resolvo abril. Em abril, eu resolvo maio. E assim por diante. Fazer isso tudo com antecedência nos dá uma paz enorme, ok? Boa pergunta, Liane. Consigo para essas redes aqui, ó. A Liane perguntou se eu consigo agendar para todas as redes. Consigo para um bocado. Eu consigo para o Facebook, para o Twitter, para o Instagram, para o Google, para o WhatsApp, mas para o YouTube, para o LinkedIn e para o Pinterest. Então eu consigo fazer para todas essas redes. É uma puta mão na roda, gente. Sem brincadeira, é maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. No WhatsApp, ele está em fase beta, tá? Então você não consegue programar mensagens, programar envio de mensagens pelo WhatsApp. Não é isso que rola aqui no WhatsApp nessa versão, não. Nessa versão aqui de WhatsApp, ele faz com que você meio que veja as mensagens do seu WhatsApp aqui no dashboard. Meio que, de repente, se você tem um produto, sabe? Um WhatsApp Business, por exemplo, e aí você vê as mensagens que você recebe por aqui, mas não rola agendamento ainda. É algo que eles ainda estão desenvolvendo por aqui. E aí tem um aplicativo chamado Scheduled que faz esse trabalho e que eu vou falar na caixa de ferramentas. Vou mostrar exatamente como ele funciona. Vou mostrar também como fazer link de pagamento online, como a ferramenta de disparar e-mail, então MailChimp, por exemplo, vou mostrar exatamente como funciona, tudo do bem básico mesmo. E a mensalidade, né? A mensalidade é muito boa, porque fica R$ 4,90 por perfil, por mês. Da forma mais simples. Bom, né? Isso sem relatórios. Se você quer que gere relatórios, aí vai ser um pouco mais caro, mas ainda assim vale a pena. R$ 4,90 por mês por perfil, ok? Por perfil. Então, por exemplo, se eu tenho o perfil da Apta e o meu trabalho é só programar, eu pago R$ 4,90 por mês. Só que ele tem aqui, ó. Mas, por exemplo, se você tem 6 clientes, você vai pagar R$ 4,90 vezes 6. Tá bom? Eu ainda continuo achando muito sensacional. Muito sensacional mesmo. Eu adoro. Acho bem bom mesmo esse preço. Vale muito a pena. Então, por exemplo, aqui, ó, você pode o mensal, né? O mensal de um único perfil. Ah, desculpa, eu falei R$ 4,90, Eliane. Você me desculpa, não é R$ 4,90, é R$ 5,90 por mês, olha. R$ 5,90 por mês. No plano de agendamento de posts, ok? Aumenta aí, R$ 1 ainda assim, continua muito de graça. Se eles quisessem, eles teriam, nossa, muito mais dinheiro que eu posso usar, é muito bom. Mas tem um detalhe. Aqui, em um perfil de R$ 5,90 por mês, você não consegue pagar R$ 5,90 por mês. Você só consegue pagar o trimestre. Ou na compra mínima de 3 perfis. Se você tem 3 clientes, por exemplo, ou 2 clientes e o seu, e aí ele consegue, você tem que pagar, no final das contas, 3 vezes R$ 5,90 como mínimo. Não sei se deu para entender bem. Aí aqui tem quantas marcas você gerencia, e aí ele te dá o valor de quanto vai ficar. Por exemplo, se eu tenho 5 perfis, eu pago R$ 29,50 por mês, mas se eu quiser receber o relatório deles, então eu pago R$ 142 por mês. Se eu quiser ter o relatório de todos eles, entendeu? O que eu ainda considero um barato, porque você vai ter, se você gerencia 5 perfis e quer ter relatório de todos eles, significa que você está ganhando para isso, né? E aí você tem que embutir esse valor no preço que você está cobrando do seu cliente. Mas para o agendamento de posts para 5 perfis diferentes, pagar R$ 29,50 é maravilhoso. Isso significa, por exemplo, que eu tenho 5 clientes, mas em cada cliente eu posso publicar em todas as mídias sociais deles. Isso é muito bom, é uma ferramenta que eu gosto muito. E sugiro que vocês testem, ó. Vocês têm 7 dias grátis para experimentar. Vale experimentar. Ok? Massa? Bom demais?
Gente, quando eu programei meus posts que eu mostrei para vocês, cadê aqui? Quando eu programei o meu trabalho de produção, definição e organização de conteúdo para as mídias sociais, acabou. É isso. Eu trabalho um dia, menos que um dia, algumas horas para cada cliente. Ok? Bom, chegou a parte da nossa mentoria. Eu peço desculpas porque a nossa aula foi bem maior do que o previsto. Geralmente a nossa aula é de 8 às 9. Mas eu acho que esse conteúdo eu tinha que passar para vocês, passar como é que eu faço, passar algumas estratégias que as pessoas fazem. Então, essa aula durou 1h50, ou 1h40, na verdade, porque a gente começou com 10 minutos também. E aí, eu peço desculpas por isso, acho que a gente não vai conseguir fazer a mentoria, mas se vocês precisarem de algo em relação à mentoria, dilemas, querem pitacos, querem opiniões, vocês podem ficar à vontade de usar o nosso grupo do WhatsApp para isso, tá bom? A ideia é a gente se ajudar mesmo. Muito obrigada. Ó, a Liane disse que gostou, que foi ótimo, a Nath gostou também, Dangos, a Carol, que bom. Vocês têm alguma dúvida? Para a gente fechar aqui, alguma dúvida? Deu para tirar muitos insights? Show! A Amanda gostou, a Márcia também, a Dani, a Vândia. Legal, legal, legal. Um beijo, foi muito bom estar com vocês. Qualquer dúvida a respeito dessa aula, coloquem lá no nosso grupo do WhatsApp e ficarei feliz em servir vocês. Bom? Beijos!